Cronograma bíblico, o jubileu profético do fim dos tempos. Levítico capítulo 25, versículo 10, que diz: E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Olá, graça e paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Sou o Macley Pessoa, e venho aqui por meio desse recurso compartilhar com você um dos sinais proféticos mais impressionante e extraordinário das Escrituras Sagradas, baseado no capítulo 25 do livro de Levítico, que tem uma relação direta com o retorno do Mestre com poder e grande glória, que ocorrerá no final da grande tribulação para vir salvar a nação de Israel dos seus inimigos, na batalha do Armagedon, conforme Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao 16. O sinal de que estou me referindo é o último jubileu, que antecederá o reino milenial de Yahshua Mashiach no período profético da festa de Sukkot, ou Tabernáculos. Para que você compreenda o porquê dessa sincronia escatológica entre ambos os eventos, é necessário que saiba algumas informações básicas sobre a data exata da celebração do jubileu e qual é o seu real propósito conforme a ordenança do Eterno. Primeiro ponto. A palavra jubileu tem origem no termo hebraico Yovel, cujo sentido se refere ao carneiro, porque na época o chifre desse animal passou a ser utilizado como instrumento sonoro para anunciar o ano festivo. Os eruditos também dizem que a palavra Yovel vem do verbo hebraico trazer de volta o que foi perdido com um grande júbilo. Resumidamente, o jubileu significa tempo de perdão, de restituição, comemoração e júbilo. Segundo ponto, biblicamente, o jubileu foi instituído pelo Eterno Criador para ser celebrado no dia 10 do mês 7 de cada 50 anos, com o propósito de socorrer os pobres, os oprimidos, os endividados e preservar a ordem social. Sendo assim, nessa ocasião havia grande júbilo, porque acontecia a libertação dos escravos e a devolução de terras aos seus verdadeiros donos. Por essas razões, para os oprimidos, escravos, endividados e sem esperanças, o jubileu era a melhor coisa que podia acontecer no mundo. Terceiro e último ponto. Profeticamente falando, o jubileu sempre foi um prenúncio para a primeira e segunda vinda de Yahshua Mashiach. A primeira vinda relacionada a essa ordenança, predita em Zacarias capítulo 9, versículo 9, ocorreu no ano 26 da nossa era, em que foi celebrado o 30º jubileu e o momento em que Yahshua também deu início ao seu ministério na terra, com 30 anos de idade, conforme a tradição judaica. Isso podemos notar claramente através de suas próprias palavras descritas no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, como segue: O Espírito do Eterno é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Eterno. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Já na segunda vinda de Yahshua Mashiach, predita em Zacarias capítulo 9, versículo 14 e em Mateus capítulo 24, versículo 30, também acontecerá no ano do jubileu. Dessa vez, ele retornará com poder e grande glória para livrar a nação israelita do perigo e trazer de volta a liberdade plena aos judeus genuínos para adorarem o soberano Yahweh, assim como também restituir aos filhos de Israel o direito sobre todas as terras que foram prometidas a Abraão pelo Eterno Criador, conforme o livro do Gênesis capítulo 15, versículo 18 ao de número 21. Coincidência ou não, Enoque, que andou com o Eterno, teve uma visão profética correlacionada a esse grandioso evento, a qual descreveu no seu livro, como vemos a seguir. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer
que ele tremeu violentamente e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava sentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim. Meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos e eu caí sobre minha face. O Santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. Então o Santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e longânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual Iá, o soberano dos espíritos, preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento e para aqueles que tomam o seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. O livro de Enoque, capítulo 58, versículos de número 1 ao de número 6. Pois bem, considerando essa visão profética de Enoque, e com base no cumprimento de outras profecias interligadas ao fim dos tempos, podemos afirmar com bastante segurança que já estamos no limiar ou às vésperas da volta de Yahushua Mashiach. Isso porque também já estamos muito próximos do ano exato da celebração do último jubileu, conforme o calendário do Eterno. E essa proximidade vemos como segue. Ou seja, se somarmos cada jubileu a partir da instituição dessa ordenança até o batismo de Yahushua, chegaremos ao 30º jubileu, que foi celebrado no ano 26 da nossa era. E se somarmos do batismo de Yahushua até os dias atuais, teremos mais 40 jubileus, isto é, chegaremos no 70º jubileu, que vai acontecer em 2026, segundo o calendário gregoriano que nós utilizamos atualmente. Como chegar a essa conclusão? É muito simples. É só fazer a seguinte equação. Se pegarmos os 40 jubileus depois do batismo de Yahushua e multiplicarmos pelos 50 anos que contém um jubileu, é igual a 2000 anos. 2000 mais os 26 do ano do jubileu em que Yahushua foi batizado é igual a 2026. E como se isso não bastasse, ainda encontramos aqui uma informação valiosíssima que nos ajuda a compreendermos claramente que realmente estamos muito perto do fim. Preste bem atenção. Se somarmos os 30 jubileus antes da crucificação de Yahushua com os 40 jubileus que ocorreram depois de sua ressurreição, o resultado é exatos 70 jubileus. Tratando-se de profecias bíblicas, o número 70 esteve relacionado ou está relacionado à visita do Eterno Criador ao seu povo. Há exemplo disso, conforme 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 e 21, o Eterno visitou os israelitas para discipliná-los por terem deixado de guardar os 70 anos sabáticos, assim como também voltou a visitá-los depois que encerrou os 70 anos de exílio na Babilônia. Temos também a destruição de Jerusalém e do seu glorioso templo, que ocorreu no ano 70 da nossa era. Podemos também aqui usar como exemplo o recente reconhecimento de Jerusalém como sendo a capital indivisível e eterna de Israel, após 70 anos da criação do Estado judeu, que ocorreu em 14 de maio de 1948, em cumprimento da visão profética de Ezequiel 37 e da parábola da figueira descrita em Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 34. Portanto, isso significa dizer que, quando se completar de fato o 70º jubileu profético, o Eterno Criador visitará novamente o seu povo através do seu filho Yahushua Mashiach. E isso provavelmente deve acontecer no final do espaço de tempo que vai de 2016, em que foi celebrado o jubileu judaico, ao fim de 2026,
podendo chegar até o ano de 2030, que seria a data limite, até porque o noivo pode atrasar, como ocorre na parábola das 10 virgens, descrita em Mateus capítulo 25, versículos 5 e 6. Inclusive porque as evidências apontam que a história do governo humano não chegará a alcançar o 71º jubileu, que terá lugar em 2076. Lembrando que isto é uma especulação baseada nos fortes indícios de que estamos vivendo os últimos dias da Igreja aqui na Terra. O motivo pelo qual desconhecemos em que ano exatamente será o grande jubileu é porque existe uma margem de erro muito grande entre os calendários judaicos e o gregoriano que nós usamos em comparação com o calendário bíblico, o qual foi ocultado a todos nós. Não é à toa que está escrito que o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai, conforme está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36. Vale lembrar que esta advertência provavelmente está restrita apenas ao momento exato desses eventos, e não ao tempo ou período que ocorrerá. Caso contrário, o próprio Mestre não teria nos alertado sobre a importância de permanecermos vigilantes acerca do seu retorno, observando cada sinal profético, entre eles, olhar para Israel, o ponteiro do relógio do Eterno. Além do mais, está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que bem-aventurados aqueles que lêem e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Voltando a falar do jubileu profético, vale destacar que existe outra informação crucial sobre este importantíssimo sinal escatológico, que é visto com mais detalhes no artigo A Consumação dos Séculos ou Ciclo Divino. Nele discutimos a possibilidade de que o grande dia do Eterno está previsto para acontecer assim que se completar os 120 jubileus, isto é, os 6.000 anos. A base para esta crença vem do fato de que o Eterno Criador criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias, e no 7º descansou, assim como também estabeleceu que o seu povo, Israel, trabalhasse 6 dias e no 7º descansasse, conforme vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11. Além do mais, ordenou que eles cultivassem a terra durante 6 anos seguidos e no 7º ano não semeasse, para que a terra também descansasse, como vemos em Levítico capítulo 25, versículo 1 ao 5. Seguindo este raciocínio lógico, subentendemos que, depois de 6.000 anos de atividades no planeta Terra, haverá um período de 1.000 anos de descanso, onde Yahushua Mashiach irá reinar com sua igreja. Para nossa alegria, estas coisas estão muito próximas de acontecer. Para se ter uma noção do que estou lhe dizendo, basta apenas fazer a seguinte soma. Da criação de Adão e Eva até a aliança do Eterno com Abraão, cerca de 2.000 anos se passaram. De Abraão a Yahushua Mashiach, também cerca de 2.000 anos já se passaram. E do sacrifício de Yahushua até os dias atuais, já se passaram também quase 2.000 anos. Para finalizar, quero ainda destacar um detalhe muito importante que ocorria no ano do jubileu. Nos tempos bíblicos existiam em Israel os Malachei Geulah, isto é, os mensageiros da remissão. Eram pessoas escolhidas escolhidos pelo Eterno para anunciar a chegada do ano do jubileu. Eles tinham a incumbência de avisar os escravos, endividados, oprimidos e sem esperanças, com o propósito de lembrá-los do direito de reemposse de suas terras, assim como também apresentá-los ao seu resgatador. Outro fato curioso e impressionante é que quando o indivíduo se endividava, era um de seus irmãos que deveria o resgatar, conforme vemos em Levítico 25, versículo 48. Isso certamente já apontava para Yahushua, o nosso irmão mais velho, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que em breve virá para resgatar os seus escolhidos. Baseado nessa antiga tradição bíblica, não tenho dúvidas de que o Eterno Criador continuará levantando nesses últimos dias mensageiros da remissão para anunciar o grande jubileu e o retorno de Yahushua Mashiach, o supremo resgatador de Israel.
principalmente porque existem inúmeras evidências proféticas e científicas que comprovam que esses são os últimos dias da igreja aqui na Terra. Sendo assim, encerro minhas palavras por aqui, dizendo que só nos resta nos mantermos fiéis às leis do eterno Criador, levando uma vida irrepreensível e desempenhando com excelência o papel de um Malach Geolá, anunciando aos nossos familiares, vizinhos e amigos que o dia e hora está chegando. Portanto, meu querido irmão, alegre a sua alma, prepare-se, porque a nossa redenção está muito, muito próxima. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus parentes, com seus vizinhos e com seus amigos. Que o eterno Criador continue abençoando a sua vida. Em nome do seu Filho, Yahushua Mashiach.